E chegamos ao fim dessa série Emagrecimento Mulher 40+. Quais as maiores dificuldades quando você pretende emagrecer e você não conhece sobre o assunto? Como emagrecer e não passar pelo efeito sanfona? A mentalidade interfere no processo de emagrecimento? Como emagrecer de forma definitiva? Será que tem como emagrecer de forma bem rápida? Por que eu me alimento de comidas saudáveis e nada de emagrecer? Será que para emagrecer nós devemos passar vontade ou fome? Mulher, essas entre outras questões eram as dúvidas que pairavam na minha mente desde que eu percebi que eu estava entre 8 a 10 quilos acima do meu peso normal. Esse processo de emagrecimento efetivo se iniciou desde outubro, quando eu fiz uma viagem incrível para Dubai. Eu já havia percebido, lógico, que eu estava acima do peso, mas naquele momento não era alguma coisa gritante na minha vida, até que me incomodava, mas não era crucial, sabe? Iniciar o processo de emagrecimento, eu estava preocupada era com outra coisa. E você deve estar se perguntando, isso começou quando? Você tentou emagrecer antes? Você já finalizou o processo de emagrecimento? Qual o motivo desse seu último vídeo dessa série? E eu vou te contar tudo agora. Esse processo se iniciou no ano de 2020, quando me dei conta que eu estava 10 quilos acima do meu peso. Sim, eu só me dei conta quando eu já estava muito acima. Eu estava num relacionamento muito complicado. No meio desse processo, a minha vida profissional também estava meio abalada. Me vi num momento depressivo, tomando remédios para melhorar um quadro geral. Imagina como que isso não foi. Então, no início de 2022, eu finalizei esse relacionamento. E foi quando eu decidi melhorar um aspecto da minha vida por vez. Sabe? Buscar atingir todos os objetivos, só que de uma forma mais lenta. Então, eu até consegui, mas eu já vou falar mais sobre isso. Devido a essas minhas técnicas de execução e constância, me manter fazendo intensas tarefas do mundo digital, isso não era o grande problema. E foi por isso que eu desenvolvi o Fórmula da Execução. Pois se manter constante pode ser um grande desafio para algumas pessoas. E até é a razão pela qual muitas pessoas acabam não atingindo seus objetivos. Mas não é o meu caso. Não era exatamente esse o meu problema. E se você tem esse problema falando nisso, eu super te indico a saber mais clicando aqui no link da descrição, pois foi por conta dessas técnicas que eu utilizo em mim, no meio ambiente em que eu vivo, na minha casa, na minha vida, que eu consegui e estou conseguindo me manter até hoje, focada naquilo que de verdade eu preciso. O emagrecimento na minha vida, mesmo antes da minha separação, já era um belo desafio, pois aquelas questões que eu contei anteriormente eram minhas dúvidas frequentes. E eu parecia uma sanfona. Engordava, emagrecia. E eu não queria mais aquilo. Sabe quando você tá de saco cheio? Eu queria um resultado real. Pode parecer que não, mas mesmo não tendo grandes resultados, eu me dedicava e me esforçava para emagrecer, mulher, de verdade. Eu não sei se você passa por isso, mas era o que eu passava. Não sei se você já passou pelo fato de contratar personagens, comprar cursos para emagrecer. E eu não tô falando que esses cursos e esses profissionais não eram bons. Eles não eram bons para mim. Eu não conseguia resultado. Aqueles programas eram genéricos demais. E devido a isso, o meu resultado não vinha de jeito nenhum. E em outubro de 2023, depois daquela viagem incrível que eu te contei para Dubai, eu verdadeiramente decidi que eu ia emagrecer. Imagino que para você isso não seja problema, talvez, mas no meu caso era um grande problema. E eu fiquei muito chateada com algumas fotos. Eu estava realizando um sonho na minha vida, era a quebra de um limite, e no final eu me via olhando para as fotos e não estava feliz com a imagem que eu estava vendo. Aquela imagem, ela me fazia ver que eu atingia qualquer um dos objetivos voltado à velocidade e à constância, e emagrecimento era só um deles. Só que eu tinha a crença de, a gente não pode ter tudo.
e eu descobri que eu estava errada. Sim, mulher, a gente pode ter tudo. Nós podemos nos dedicar a nós mesmas, podemos nos dedicar aos nossos sonhos, podemos ser bonitas e inteligentes. A gente não precisa escolher uma coisa ou outra. E eu não tô falando nesse vídeo que vai ser fácil. Não é nada disso que tá rolando aqui. Mas, poxa, nunca foi fácil. Ou sua vida é simples e é fácil até hoje? Não é. Naturalmente não é. E eu sei que eu posso ter tudo. E se eu sei que eu posso ser bonita, com saúde, com dinheiro no bolso, me dando bem com as pessoas que eu amo, com as pessoas ao meu lado, por que eu iria aceitar menos do que isso? Não posso, né? Mulher, antes de te responder aquelas questões que a gente começou a falar no começo desse vídeo, que eram as minhas dúvidas reais, eu quero de verdade que você anote aí. Você pode. E não porque você é uma guerreira. Desculpa, eu não concordo com isso. Eu concordo com a mulher poderosa que tem dentro de você. E você acha que você só possui defeitos e, na verdade, essa é uma razão de eu estar falando tanto aqui da fórmula da execução para você. Pois nesse processo você vai aprender o passo a passo de como ser uma executora sem limites, com uma vida realizada e feliz. Então, de qualquer jeito, vai lá, entra aqui no Saiba Mais e dá uma olhada, certo? E como eu sei disso? Eu sei disso porque eu fui e eu sou a primeira aluna desse método. E eu tenho certeza que você, após aprender os passos, você vai mudar a sua vida. Então vamos lá? Vamos responder aí as questões, quais as maiores dificuldades quando você pretende emagrecer e você não conhece sobre o assunto? O que você acha, cria? Bora. Então vamos lá. Acho que dá pra começar com essa. Quais foram as maiores dificuldades que você teve quando você quis começar a emagrecer? De verdade, todas. Mulher, a pior besteira que tem é você iniciar algo com dúvidas, com ideias ou conjecturas da sua mente. Sabe aquelas coisas que vêm na nossa cabeça? Porque você leu um post aleatório e você pegou uma coisa que uma pessoa disse aqui, outra pessoa que outra disse lá e não sei o quê. Você vai misturando aquelas metodologias todas e aí, em vez de você utilizar uma metodologia do começo ao fim, cara, você acaba misturando e fazendo Frankenstein. É a mesma coisa de você começar a escrever em português, muda para espanhol e termina no português de Portugal. Dá para entender o que tá escrito? Dá. Você vai ter o mesmo resultado? Não vai, não vai. Por que não vai? Porque não faz sentido. Porque essas coisas, elas podem ser até parecidas, mas elas não se complementam. Então, é isso, né, filha? Inicia uma técnica e segue até o final. Isso te ajudou a superar as dificuldades do emagrecimento? Certamente. Dessas todas, que foram muitas, quais foram as que você falou, caraca, isso eu achei que eu não ia conseguir lidar, não? Não comer pizza, não comer outro doce que não fosse aqueles Danone zero vida, zero sabor, zero saúde, zero vontade de viver. Quinoa. Quinoa, cara, virou minha aliada. Quinoa virou mas no minha começo... aliada. Cruel. Cruel, muito cruel. O que foi mais difícil disso, assim? Você acha que foi a restrição? Tirar o que eu sempre comi. Isso. No começo, o primeiro mês foi bem restritivo. Então isso também incomoda. Mas tirando isso... Boa. Muito justo. A pergunta de $1 milhão. Como emagrecer e não passar pelo efeito sanfona? Emagrecendo o seu cérebro. Eu acho que essa é a melhor resposta. E quando você pensa que você tem que emagrecer só seu corpo, eu acho que esse é o grande erro. Em um dos vídeos passados, eu até comentei a minha opinião quanto às cirurgias. Mas eu quero deixar bem claro, mulher. Eu não sou contra cirurgia plástica. Eu sou contra você ter na tua mente aquela grande dificuldade, ansiedade, tédio que você acaba descontando na comida e não tratando isso. Aí você vai, faz a cirurgia. Você não teve mudança de mentalidade. Cara, não vai adiantar nada. Você vai sair da mesa de cirurgia, passar por um puta de um processo, assim, complicado. Você pode até diminuir teu estômago, tirar a banha, a barriga, a pele, o que for. Só que depois você vai engordar tudo de novo. Pois você vai continuar comendo as mesmas proporções que uma pessoa gorda, uma pessoa obesa come.
E aqui a gente não tá querendo ser estúpida nem nada. Mas se você pensar bem, mulher, é isso que acontece. Ou você emagrece a sua cabeça, ou o seu corpo, ele vai reagir de acordo com a sua mente. E ele vai voltar a ser o que ele era, e a culpa não vai ser da comida. É que você come as proporções desordenadas e em demasia. Isso faz muito sentido. Muito, muito sentido. Porque a cabeça fica de um jeito, o corpo fica de outro. Por exemplo, tem uma moça no Instagram chamada Camila, que ela emagreceu 60 quilos e voltou de novo. Porque ela tem compulsão alimentar. E o trabalho dela é Mentalidade. É mentalidade. Voltou a ser É um mentalidade. tratamento. Então, no final, a gente roda, roda, roda. E onde que a gente para? Mentalidade. E o bendito do comportamento. Se não for isso, não rola. Certo. Então, outra pergunta importante, já que a gente falou disso. No que a mentalidade interfere no processo do emagrecimento? Então, a mentalidade, eu acho que ela é responsável pelo autocontrole, pela sabedoria. E a sabedoria, por incrível que pareça, é dizer não e dizer sim. Por quê? Porque você tem que dizer não para os hábitos antigos. Você tem que dizer não para o domínio seu, ou seja, não, eu não vou comer isso. Não, eu não devo comer isso. Você tem que dizer não pro seu amigo. Porque é só você falar que você tá em dieta, vem o convite pra pizzaria, né? Pra tudo que aparece pela frente. Então, nesse processo, eu descobri que eu tava utilizando a comida, por exemplo, em momentos de tédio. Você imagina o problema que é, você tá trabalhando, de repente o tédio bate, você não sabe que é isso. O que você faz? Você levanta e vai lá pra geladeira, que era o que eu fazia. E eu nem percebia, de repente eu tava com a geladeira aberta aqui, segurando a porta da geladeira, me perguntando, o que eu quero aqui mesmo? Isso era muito comum. Então, esse problema de não entender a frustração, não entender o que eu tava sentindo, o trabalho é árduo, principalmente de quem trabalha aqui na internet, não dizendo que os outros não são, mas eu tô dizendo pelo meu exemplo. E isso resultava em quilos a mais, porque o problema levava a tédio, frustração, geladeira, e quando eu vi eu tava lá comendo a mais. Então a mentalidade, ela mostra pra você que você pode enfrentar seus problemas sentimentais de uma outra forma, com comportamento, com o grupo e não na comida. Caraca. E comida, a gente já falou disso várias vezes em outros episódios, que comida virou um acalento pro coração. Sim, e eu cheguei até a comentar isso em um outro vídeo, mas eu vou trazer aqui novamente. Quando nós éramos crianças, olha, come tudo que você ganha sobremesa. Faz tal coisa que eu te levo pra tomar um sorvete. Você quer um pirulito? Mas para de chorar antes. Então você não enfrentava seu sentimento, mas você se alimentava. Então o que foi ensinado pra você desde criança? Ignore seus sentimentos, põe a comida no lugar. Só que você nunca se deparou com isso. Dessa forma, o que acontece? Até hoje, qual é o hábito? O alimento é o acalento. Caraca. Outra pergunta boa. Como que dá pra emagrecer de forma definitiva? Gente, vamos pensar o seguinte, é o que eu explico naquele meu, no ciclo da vida. O tempo todo, você tem que mudar a mentalidade do seu comportamento para que você retorne ao que você quer. Porque convites vão vir. Vão. Certo? E o seu ambiente, ele tá o tempo todo te induzindo. Então, ou você muda o seu comportamento, o meio ambiente que você vive, a sua casa, as redes sociais, e as pessoas que convivem em você descobrem que você teve um novo comportamento, ou infelizmente, as dificuldades vão vir sempre. Porque é a dificuldade que eu tive. As pessoas, elas não entendiam que eu estava abrindo mão de uma alimentação completamente palatável para comer outras coisas. E poucas pessoas eram capazes de entender ou de querer comer comigo as 25 gramas de arroz integral. Ou apoiar. Então, isso acabou sendo uma visão muito importante. Porque tá tudo bem, o objetivo não era da pessoa, o objetivo era meu.
E se o objetivo é seu, quem tem que se adequar a essa vida é você. E a gente tá sempre preocupada com que o marido não apoia, as pessoas em volta não apoiam, as pessoas não fazem. Só que o objetivo é seu, mulher. Você que quer um corpo melhor, você quer uma saúde melhor. Não são essas pessoas. Então, não adianta você delegar a elas um sucesso ou um fracasso que é seu, isso é vitimismo. Então, eu tive a sorte de você estar do meu lado o tempo todo e você fazer essa dieta junto comigo. Só que você viu quantas vezes eu não ia na casa da minha irmã e eles, obviamente, não tem nada a ver com essa história, eles queriam comer sorvete, pedir outras coisas, o que tá tudo bem. Quem tem que ter a mentalidade, um comportamento e o controle adequado ao objetivo, sou eu. Por quê? Mas a pessoa não pode fazer junto com você? Porra, nem você consegue fazer, como que você vai trazer a pessoa? Faz você o seu. A pessoa vê o resultado e começa, quero ter esse resultado. Será que ela me ajuda? Será que eu consigo? Porque a dúvida sempre é aquela, será que eu consigo? Mas ela conseguiu, a pessoa conseguiu. Então, aí você convida, mas faz você primeiro. De novo, a gente volta pra mentalidade e comportamento. Por isso que a fórmula de execução, todo o método poder foi tão forte, né? Faz todo sentido, porque você, no nosso caso, trouxe dinheiro, trouxe clientes, trouxe resultado no corpo, na mentalidade. Então, é comprovado. Eu e você somos as primeiras alunas desse processo. E dá pra falar que, por exemplo, se pegar até os módulos no ambiente, os hábitos, tudo isso foi feito dentro, né? Justamente para apoiar esse processo por completo. Faz muito sentido, porque não adiantava de nada a Nutri passar e você não seguir, que é o que mais acontece, né? Alguém aí já passou dessa? Que você pega e você fica com um papel vira quadro, que você não usa. O sonho americano tem como emagrecer bem rápido? Claro que tem. Você faz jejum, para de comer não sei quantos dias, seu corpo tem que sobreviver, o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar energia e vai fazer isso sem problema nenhum. Só que vamos pensar o seguinte, eu vi até um médico falando sobre isso e me trouxe na época uma frustração gigantesca. Ele falou o seguinte, que as alunas dele perdiam 5 quilos por semana. E eu fiquei completamente impressionada, porque eu obedecendo toda aquela metodologia, eu cheguei a perder 1.700, que foi o máximo que eu consegui. Era cerca de 1 quilo por semana. Quando eu olhei a realidade, cara, por mais que ele tivesse mais de 1,5 milhão de pessoas, ele era um charlatão. E ele tinha esse resultado com pessoas obesas, que a queda é muito grande. É muito grande. Só que quando você não sabe disso, o que acontece? Você acha que você tá errado, você acha que você não faz direito, você acha que você nunca vai conseguir. E na verdade não é isso. E aí, essas pessoas também deram um testemunho que depois que elas fizeram esse jejum, elas voltavam a comer normalmente, de novo, sem a mudança de mentalidade. O que acontecia? O resultado não era duradouro. As ações não eram duradouras. Lembra, mulher, que emagrecer é diferente de perder peso, tá? Perder peso é fácil. Agora, você emagrecer de forma correta, saudável, duradoura, é outra história. Porque as pessoas fazem dietas malucas da própria cabeça, volta o peso e fala, não consigo. É culpa da genética. Mas não tem nada a ver com a genética. Porque eu mesmo falo muito dessa parte da epigenética. A epigenética tem a ver com o meio ambiente. Então, você pode ser uma pessoa que tem vários integrantes da sua família que são obesos, como no caso da minha família. E eu não tenho isso, graças a Deus. E por que eu não tenho isso? Vai ver quanto de chocolate, de biscoito que você acha nessa casa. Eu queria, viu? Então, se você abrir ali, nós vamos achar o quê? São danones aleatórios? Biscoito? Pizza congelada no freezer? Alimentos? Saudades. Não tem nada disso. Tem então, brócolis. Diariamente, você vai comer o que tem. Então, o meio ambiente, ele vai interferir sim na sua genética. Porque você não está confirmando aquilo que você tinha no gene. Você está trazendo uma nova. Então, não é porque você tem essa dificuldade que ela vai se sobrepor às suas ações. Porque senão, pelo amor de Deus, não faria nem sentido. É
Essa pergunta eu adoro. Por que eu como comida saudável e eu não consigo emagrecer? Olha, isso a gente perguntou pra Nutri e não foi uma, foram Não, várias vezes. Porque a gente come bonitinho. Não só isso. Cara, por que ela tirou alimentos? Eu não podia comer açaí, eu não podia comer batata, coco Abacate. e abacate. E isso criou uma dúvida. Qual o nome da moça? Oh, meu Deus. Tem a moça. Eu vou lembrar o nome dela. E eu acabei perguntando pra ela. E aí surgiu essa dúvida. Por que pão de forma pode e o abacate não podia? E ela explicou o seguinte. Os nutrientes, presta atenção aqui. Os nutrientes dos alimentos podem ser mais ou menos calóricos, sendo eles naturais ou não. Chia foi um outro exemplo que eu perguntei pra ela se eu podia comer. E ela me respondeu a mesma coisa. Então, mulher, entenda o seguinte. Se o seu objetivo é emagrecer, você não pode comer grandes quantidades de gordura em exagero. E de acordo com ela, as dosagens de gordura que eu poderia ingerir já estavam vindo em outras fontes de alimento que não o abacate, o coco e tudo aquilo que eu comentei. Então, como eu falei, a metodologia ela estava sendo seguida de ponta a ponta, de forma completamente correta. Então, por isso que tinha alimentos que eu não podia comer. Por isso, eu não precisava me preocupar com a dosagem daquele alimento, daquele pão, daquela substância específica. Pois o grupo, presta atenção nisso aqui, o grupo pelo qual ele se referia estava sendo suprido por outros alimentos e em outros momentos. Isso para mim me respondeu completamente. Então, se eu, que já comia, presta atenção, queijo, Danone, a Geraldine, a dona Geraldine, eu comia essas coisas, e se eu comesse o abacate também, eu estaria exagerando, ou a quantidade de abacate que eu poderia comer para suprir aquele Danone que eu comia de 90 a 100 gramas, ia ser uma quantidade muito inferior e eu poderia ficar com fome. Então, olha só que bacana, voltamos à metodologia. Sim. Se você não sabe disso, o que você faz? Eu vou comer. Pra onde o vento Pra onde o vento tá batendo, o que eu vou seguir, o post que eu li, o que eu gravei, o que eu salvei. E isso não traz o resultado. E deve ser por isso que a senhora tá nessa aí, viu, mulher? Será que pra emagrecer a gente tem que passar fome ou vontade? Sim ou lógico? Sim, claro, com certeza. Gente, vamos pensar o seguinte. Eu até entendo que tem dietas que você pode comer chocolate, que você pode comer hambúrguer, que você pode comer pizza. Eu entendo tudo isso, concordo ou não. Como eu não fiz essas dietas, eu não sei dizer. Nem adiantou eu concordar, não fiz? No meu caso, o que eu percebi? Eu acredito que em um geral, não vai ser comendo o que você come e nas quantidades que você come que o seu corpo vai se transformar no que você quer. Porque se fosse assim, você já teria ele. Vamos por esse caso, certo? Então vamos pensar o seguinte. Tem momentos que você vai poder comer doce? Tem. Tem momentos que você vai poder comer aquele carboidrato? Tem. Só que se você não controlar quantidade, dosagem e o que você vai comer em determinado momento que você vai comer, você vai permanecer com o corpo que você tem, porque isso já é o que você faz hoje. Sabe? Tem momentos que você vai ter que comer coisa que você não gosta. Então, por exemplo, a cria não gosta de brócolis. É muito engraçado que hoje em dia é um dos alimentos que ela mais come. Manda. Tamo aí. Mas o que acontece? É abrir mão. Então, tem momentos que ela come uma coisa que ela não gosta e tem momentos que ela come uma coisa que ela gosta. Então, de qualquer forma, o que você tem que entender? Que é uma dosagem. Você tem que controlar o tipo de alimento, você tem que controlar a quantidade do alimento. E vamos pensar o seguinte, se você procura ser feliz todos os dias, eu acho que isso é muito bonito. Mas você vai perceber que tem momentos que você não vai conseguir ser feliz. Tem momentos que você vai ter que ter razão.
tá, eu tenho que comer com a razão. Qual é a razão? É comer o brócolis, comer a chicória. Toda vez eu falo da chicória, gente, chicória não é nem tão boa assim. Mas você vai precisar comer aquilo. Então, na vida, você vai ter que abrir mãos. Então, lembrar que a minha vida não abre um espaço, um tempo, sabe? E que eu vou de segunda a sexta comer o que a Nutri manda e no final de semana eu vou comer o que eu quiser e isso meu corpo não vai pagar com isso. Paga, porque a vida é uma só. Você continua sendo você no feriado, nos sábados, nos domingos e assim, fome, não passei fome. Talvez no primeiro, quando eu tava controlando semana, a dosagem, né? Sim. O que, na verdade, eu passei foi vontade. Mas eu posso te garantir, graças a Deus, eu tô viva com isso, tá? O engraçado depois é que quando você olha, você fala, cara, eu comia demais. Olha a quantidade de coisas. E se tiver, você ainda come. Só que quando você começa a perceber que o seu corpo não precisa disso, a coisa muda. E é engraçado que fome é fisiológico, né? A gente não precisa estar sempre empanturrado e estufado. Então, você sentir fome não é um problema social, é um problema fisiológico. Então, não é porque você está sentindo fome que você está passando fome. Fome é uma sensação do corpo e essa sensação, ela pode ser controlada com algo e não com grandes quantidades, certo? Certo, faz todo sentido. Então, a gente tem que aprender também o desconforto de não ser mimada o tempo inteiro, né? Por algumas coisas, porque a gente acaba se mimando, né? Sim, basicamente isso. Então é isso, encerramos o emagrecimento mulher 40+. Uma coisa que eu quero lembrar, mulher, posteriormente nós vamos voltar, nós vamos ainda explicar pra você o que tá acontecendo, só que a série, os 3 meses que eu falei que eu faria, elas finalizam hoje. E posteriormente a gente vai trazer as coisas que a gente tá fazendo e tudo mais. Então tem que ficar ligada. Tem que ficar ligeira. E da sua meta, pra fechar com chave de ouro, bateu a meta? 56 quilos, faltou 1 quilo pra eu atingir os 55, que Quando era... que você tinha no começo, que você pensou? Eu tava pesando 60 e alguma coisa, então eu emagreci os 4 quilos. Minto, eu tava com 62, certo. Aí eu emagreci os 6 quilos. E agora eu vou permanecer, e aí eu vou contando pra vocês, só que a pesagem agora ela é mensal. Isso. Então dá pra gente, uma vez por mês, vir aqui e contar pra você como é que tá esse processo. E o legal também é que você não contou da sua idade corporal, que é importante elas saberem que não é só estética. Exato, a minha idade corporal, realmente hoje eu tenho 47 anos e a minha idade corporal está com 32. Olha isso. Só porque nós controlamos a quantidade de gordura, quantidade de água, gordura visceral. Gordura visceral, gordura geral. A quantidade de água e o músculo, como que é que fala? A massa magra. Massa muscular, né? Isso. E a academia? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil. Estamos indo na velocidade, né? Ainda... Na força do ódio. Na força do ódio. Pra resumir bem, na força do ódio. Chegaremos lá. Então, a gente pode falar que a gente vê elas com esse assunto talvez no próximo mês e que em breve tem surpresa? Sim! Permaneçam aí que tem surpresas vindo. E a palavra da sessão que eu diria é vida. Porque, mulher, a vida não para. Não é porque é feriado, não é porque é carnaval, não é por nada disso. A vida não para. Então, enquanto você achar que você vai começar amanhã, você só tá ficando mais velha, tá trazendo mais dificuldade pra tua vida e pra algo que você gostaria de ter o resultado agora. Então, começa já. A vida não para, como diria Lenine. Fiquei até sem palavra depois dessa. Eu vou usar constância. Constância, por quê? Porque precisou ser constante nesses 3 meses para dar resultado. Se você não tivesse sido constante em cada decisão, em cada passo, em cada tarefa, em cada coisa, não ia adiantar de nada. Então, sem a sua constância que surgiu
com base em metodologia e na sua mentalidade, que Coffee, o link tá na descrição, as pessoas não iam ver o resultado. Em resumo, clica no Saiba Mais, descubra o que é a fórmula da execução, que a hora que você vê que é tão simples, coisas práticas para você fazer, porque ali eu traduzi em tudo para que você tenha uma vida realizada, mais leve, com uma execução sem limites. E menos quilos. Você vai entender. Vai lá, clica lá. E sobre esse assunto voltaremos mês que vem, mas semana que vem ainda tem mais vídeo aí pra você. Beijo, beijo.